Obrigado, pastor Roger. Eu quero agradecer. Já agradeci. Quem ouviu minha mensagenzinha domingo passado? Quem ouviu? Quem não ouviu é porque não estava aqui. Eu já entendi quem não veio no culto. Um dia, viu, Valmir, eu vou entender esse mistério. Parece que a igreja combina. Um domingo vem um grupo, outro domingo vem outro. E tem os remanescentes fiéis que vêm sempre. Eu não sei por que acontece isso, eu desisti de entender. O revezamento de culto. Aí eu vi uma criancinha essa semana falar assim: ah, você vai ficar em casa? Não tem problema, quando Jesus voltar, você vai ficar em casa também. Quem viu isso? Aquela criancinha. Você está brincando? Você vai ver se não vai acontecer. Vocês não perdem para esperar. Eu fiquei 17 dias que faz hoje, só orando, lendo a Bíblia e pensando em tudo isso que Deus tem feito esses anos todos na minha vida e eu quero derramar sobre vocês um pouquinho. Amém? Vocês vão ler lá atrás. Vocês podem ler? Vamos lá? Todo mundo junto. Voltou. Assim lhes ensinava, mais rápido, assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu, diga, caiu, à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, diga, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Vamos lá, pessoal, por que está abaixando a voz? E não deu fruto, diga. Eu pensei que vocês que tinham feito a cirurgia, sou eu que fiz, tá? Queridos, eu tenho meditado muito nesse tempo, não é só agora, a respeito do bem mais precioso que nós temos na vida. Você sabe qual é? Nosso coração. A Bíblia chama o coração de mistério. Ele é um mistério. E eu vou te mostrar, junto com a pastora Val, vamos conversar aqui sobre isso, que mistério é esse? O que acontece no coração da gente que define, mesmo diante da mesma palavra ouvida, você vai perceber que Jesus falou e todos ouviram a palavra, todos ouviram e cada um reagiu diferente, diga. E por que a semente que é a palavra, diga, caiu em corações distintos, cada coração reagiu de uma maneira. Você não está fora disso. O teu coração é um desses 4 aqui. A Bíblia diz que a palavra foi semeada, capítulo 4, lá em cima, no começo, caiu no coração do primeiro, à beira do caminho. Olha que interessante. Será que o teu coração tem uma beirinha que está jogando a palavra para esse cantinho? Isso aí, vamos ver. Eles ouviram a mensagem, mas a Bíblia diz que por causa da dureza do coração e a falta de compreensão, e a gente vai explicar, deu autoridade para o maligno vir e retirar essa palavra semeada no coração. O segundo, Jesus disse que caiu num solo pedregoso. A pessoa veio, nossa, eu já conheci tanta gente assim desde que eu me converti, se alegrou, ficou um pouquinho, falou, isso é bom, é bênção, olha o que Deus fez. Mas a fé dessa pessoa era superficial, sem raiz sólida.
Quando ele começou a enfrentar dificuldades, ver que ele tinha que abrir mão do seu eu por causa da palavra, eles desistiram rapidamente, porque não tinham base no coração, não na palavra, para sustentar aquilo que ouviram. O terceiro caiu entre os espinhos. Esse grupo aqui também ouviu a palavra, mas essa pessoa, Jesus diz que está cheio de preocupações, de lazer, não é o mundanismo do pecado, é o mundanismo da sedução. Tem tanta coisa boa na terra. Estava conversando com a pastora Val, nos últimos 30 anos, Satanás, aos pouquinhos, presta atenção aí, que coisa louca, foi roubando a fé do povo de Deus que tinha convicção que um dia Jesus voltaria. Hoje eles estão mais preocupados com prosperidade, estou falando de cristão, tá? Com as coisas boas dessa vida, que estão desviando, desfocando aquilo que Deus pôs no coração. Esses enganos, seduções, roubaram também a prioridade que o Senhor deveria ter na vida deles. O quarto também ouviu a palavra. E caiu a semente em quê? Boa terra. Eles receberam a palavra, não só ouviram, receberam com o coração aberto e disponível. Diga. Mais uma vez. Esse foi o padrão, a referência que quando Jesus começou o seu ministério do Evangelho de João, ele olhou para escolher algumas pessoas para estar mais intimamente andando com ele. Um coração aberto, diga. Esses deram frutos. O que a gente pode aprender aqui? Nós vamos mencionar algumas coisas e eu vou fazer algumas perguntas para esse anjo que está cuidando de mim. Estou dando um trabalho para ela. Não, só de subir aquelas escadas toda hora, agora ela pediu assim, amor, quando você pedir uma coisa, pede tudo de uma vez. Aí eu falei assim, não, eu te amo tanto que eu quero que as suas pernas fiquem enrijecidas. A importância da disposição do coração. Jesus destacou isso. Um coração que recebe, que é aberto. Será que todo mundo na igreja tem esse coração? Nós estamos falando de igreja, pastora Val. Qual? Sim, uma coisa que eu fico pensando mesmo nisso, até preparando a palavra, estudando sobre esse texto, sondando o meu coração. Que tipo de terra, né? Se o meu coração continua aberto. Você também sonda? Se o meu coração continua aberto para a palavra do Senhor. Porque eu fiquei ouvindo as palavras do pastor Roger, né? Lembro da sua palavra anterior às dele, do Timóteo, tu, porém, depois de obediência, disciplina. E eu fiquei pensando se o meu coração continua boa terra para o Senhor e para a palavra dele. Se continua, eu não tenho dificuldade de obedecer e ter uma vida disciplinada, diferenciada, até dos meus irmãos. Né? Porque lá em Timóteo fala que é para eu ser padrão dos fiéis, é duro isso, né? É dos fiéis, não é dos infiéis. Para o ímpio é mais fácil ser padrão. Apesar que Jesus, no Sermão da Montanha, também mexe comigo aquele texto. Fala, se a minha justiça não exceder a justiça dos homens. Né? Então, eu fico pensando que terra aqui está arada, tem alguma partezinha, um pedaço do campo está endurecido? Opa, isso daí é uma pergunta que eu acho que todos nós temos que responder, porque Jesus sabia, quando ele estava falando, que as pessoas que estavam ouvindo ali, tinha fariseu, tinha discípulo, tinha o povo que estava lá ouvindo, tinha corações diferentes. Não tinha ou não tinha? Você acha que aqui nesse lugar hoje, agora, tem corações diferentes um do outro? E olha, amor, no mesmo campo, né? Você já viu uma terra arada, um campo assim? Né? Tem pedaços que estão já prontos para receber a semente, e tem pedaços que estão com torrões, está ressecado, está duro, tem mato ainda, erva daninho. Eu penso assim, no nosso coração pode ter os 4 tipos de terra,
Vixe, vamos ver como é que funciona isso aí, então. São condições do coração, então. São condições do coração. Tá, Jesus falou sobre isso. A condição do coração influencia tuas decisões. Fala isso para o teu irmão aí. Define, diga para ele. Define. Como você fala, vai receber a palavra. Semente. E eu vou te dar algumas dicas aqui, eu queria que você desse uma palhinha sobre isso. Atenção quando ouve a palavra. Será que tem gente distraída? Só, sim ou não? Quando ouve a palavra? Você acha que aqui dentro pode acontecer? Sim. Pode. Perseverar na fé que você falou, dar continuidade. Hoje, quantos anos você já é crente? Discípula, fala assim. Faz muitos anos. E você falou não quer falar, né? Décadas. Décadas. Não, mas você tem um rostinho de 20. Sim. Até parece, né? O amor é cego. Não é cego. Existe uma influência, você percebeu? Jesus falou, os discípulos e a multidão ouviu, mas uma influência estava operando naquele ambiente como está operando aqui agora. E essa influência, ela pode roubar aquilo que a palavra está sendo derramada para transformar e, principalmente, a levar uma pessoa que ouviu a ter perseverança na fé, uma fé genuína, com raízes profundas. Jesus falou isso. Me fala um pouquinho sobre isso, pastor. Como é que você entende essa questão de... Tem a voz do diabo, a voz dos homens, a minha voz, a voz de Deus, a voz do mundo. Como é que a gente consegue discernir, dissecar isso, para que o meu coração seja influenciado pela semente que vem e permanece dentro da minha vida? É isso que eu fico preocupada, às vezes, comigo e com vocês. Exatamente por esse motivo. Porque coisas que a gente costuma ouvir sempre têm a tendência de cair numa caixa preta dentro da gente. Você já viu quando mãe fala com o filho e repete, repete, repete? Na 10ª vez o filho fala assim, para de ser chata. Mas ele não ouviu nenhuma vez. Porque se tivesse ouvido na primeira e atuado de acordo com o que ouviu, não teria a 10ª vez. E aí eu me preocupo assim, falei assim, vocês, quantas vezes vocês já nos ouviram falar a mesma coisa para vocês? Vocês que estão sentados aí, às vezes não veem, lá vem o pastor com o mesmo exemplo, com a mesma chamada de atenção. Vai pregar sobre isso de novo. Vai falar de novo que é importante estarmos reunidos como corpo. Fala sério, ergue sua mão se você não pensa essas coisas. Eu penso. Pode falar a verdade que eu fico chateado, não. Queridos. Né? E muitas vezes eu fico atenta a isso. Assim, por que eu preciso ouvir tantas vezes o meu pastor dizer a mesma coisa? Tu, porém, foi que Timóteo ouviu de Paulo. Será que não é a terrinha do meu coração? Vamos trabalhar um pouquinho isso, pastora. Nós estamos aqui dissecando essa parábola, porque Jesus ensinava essa parábola, assim, você sabe. Desse jeitinho ele ensinava. Ele fazia isso. Sabe por que ele falava com parábolas? Ele levou os discípulos, lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a ouvir a parábola, mas depois ele conversava particular. Vocês perceberam isso? Olha o que ele falou. Os discípulos perguntavam, por que você ensina com parábolas? Isso está ligado com o que nós estamos conversando. Para que eles ouçam e não creiam. Uau! Para que o coração deles se endureça, não venham a se converter e sejam salvos. Meu Deus, que mensagem mais louca é essa? Alguém lembra onde é que está isso no Velho Testamento? Essa mesma expressão que Jesus usou. Alguém de vocês lembra onde é que está? Ele fez essa pergunta no café da manhã para mim, se eu lembrava onde estava no Velho Testamento. Alguém lembra onde é que está essa? Isaías 6. Isaías 6. Quando Isaías teve a visão da glória de Deus, o povo estava vivendo uma mesmice. Eu já preguei uma vez sobre isso, não vou voltar nesse assunto. Ele entrou no templo e viu a glória de Deus. E depois ele viu a santidade, e Deus perguntou, a quem enviarei? Isaías disse o quê? Eis-me aqui, envia meu irmão, amém? Eis-me aqui, envia-me a mim.
Alguém teve curiosidade de continuar lendo do versículo 9 em diante, o que estava escrito? Qual é a mensagem que Deus mandou ele dar para o povo? Alguém aqui teve a curiosidade de ler? É essa daqui que Jesus falou. Olha a mensagem que Deus mandou Isaías pregar. Vai lá no povo, prega para eles não ouvirem. O que é isso, pessoal? É uma coisa louca, sim ou não? Para que eles endureçam o coração, não tenham fé. É louco ou não é? Não se convertam e não sejam salvos. Isaías entrou em crise. Espera aí, que mensagem mais louca é essa? Jesus repetiu esse trecho de Isaías aqui. Porque a parábola, ela ensina para todos, diga. Mas a revelação da parábola é para quem tem coração aberto e disponível. Vixe, tem gente aqui que não está nem aí com E isso. tem uma outra dimensão da parábola. A parábola é uma história que tem um ensinamento real. Quem está distante das verdades do Senhor, precisa ouvir história. Precisa ouvir ilustração, precisa ficar ouvindo exemplos. O Senhor, no versículo aqui, olha, bem perto, já no versículo 10, ele fala, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, não eram só os 12 que estavam perto, haviam outros que queriam. Perguntaram para ele o que significava. Então, não pararam só no ensinamento. Não, então presta atenção. A parábola, a história, com uma aplicação ética, moral e espiritual que Jesus contou para as multidões, veio na revelação da explicação. Foi para todos. Para os que vêm perto de Jesus e querem entender. Não, peraí, pastor, deixa eu dar uma deixa eu pegar o negrito aí. Quer dizer que o ensino é para todos? Mas só para aqueles que querem perguntar e vêm para perto. O que significa esse ensino, Senhor Jesus? Que tem a revelação, que muda? Opa! Que recebe a explicação dele da boa semente. Aí ele explicou os tipos de solo. Veja, na historinha que ele contou, tá foi para aqui, todos. Então, quando ele pergunta ali, assim... A reação do coração de cada pessoa. O coração da pessoa à beira do caminho, só fala comigo assim, é insensível. Do solo pedregoso, é entusiasmado. Fala comigo aí, prega também. Mas não tem profundidade. Entre os espinhos, tem muita preocupação, tem coisa outra que você já escolheu. A palavra é só mais uma coisa que você está ouvindo. E a última... é o bom solo. É o solo que realmente está aberto. É o que quer, é aquele que vai para perto de Jesus. Assim, então, é esse que vai para perto de Jesus e os outros não foram. Não foram, gente. Aqui eu quero que você sonda a terra do teu coração por causa disso. Veja, vocês ouvem palavras preciosas, abundantes, vocês ouvem exemplo. A gente faz de uns 30 para deixar o mais claro possível a mensagem para vocês. Vocês concordam com isso? O que você faz com isso depois? Você vai para perto de Jesus? Inclusive, pastora, inclusive, o que você faz com isso depois? Essa pergunta é uma bomba no meu estômago. Porque o que definiu os 4 foi que o último deu... fruto. Não, deixa ele responder. O último deu... fruto. Que fruto? Nós vamos falar sobre isso. Na prática, o fruto é desses que foram ouvir ou daqueles que se aproximaram depois para ter revelação? Por que tem gente distraída aqui dentro, que não aguenta ouvir a palavra, sai, volta, vai na igreja, não vai no banheiro, vai beber água, entendeu? Essa pessoa não sabe quem está ouvindo. Não sabe que ambiente que ela está. Mas tem gente que não faz nada disso, está dentro do ambiente sentado e também não está dando fruto. O que você está esperando? O que a pessoa espera para dar fruto, pastora? Bom, eu fiquei pensando na semente e na terra. Fico pensando, quem é agricultor prepara a terra e escolhe
os grãos certos do que ele quer. É todo um preparo, né? Tem todo um preparo. E, com certeza, alguns grãos se perdem. Né? Então, só vai frutificar, só vai florescer, só vai germinar aquela semente que recebeu boa terra, adubo, sol, água. Não tem nada a ver com a semente, né? A semente é a palavra, ela vem pura, Você né? entende? A terra que tem que ser cultivada. Então, tem um trabalho do agricultor ali para aquela semente frutifique. Algumas sementes, quando são jogadas, vão para outros lugares. Então, assim, a minha pergunta sempre para mim, viu, queridos, não estou falando de você. Eu estou falando de vocês. mim. Assim, a minha pergunta para mim sempre é: como está o meu coração? Porque é dele que procede as fontes de vida. E sabe de uma coisa que o Espírito Santo falou para mim? Não, se você não me falar, eu não vou saber. Foi assim: nós não acreditamos mais que o nosso coração é corrupto e perverso. Você acredita que o teu coração é desse jeito? Eu tomei um choque que o Espírito Santo me lembrou isso. Eu falei assim: ai, Senhor, eu achei que eu já estava mais boazinha. Não, o meu coração natural é desesperadamente corrupto e perverso, e o seu também. O que Jesus disse quando aqueles gregos foram conversar com ele, queriam ver ele, lembra? Queremos ver a Jesus. E eles pediram para 2 discípulos levarem eles até Jesus. O que ele falou para aqueles gregos? Porque grego, na época, representava o quê? Filosofia do mundo. É muito forte isso. O que Jesus falou para eles? Você lembra, pastora? Não lembro. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dará muito fruto. O que significa essa questão? A gente às vezes ouve tanto morrer, 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 que o Espírito Santo te revele, mas eu queria te mostrar que essa questão de fruto, que Jesus disse que foi aquele que entrou, que é o que me interessa, a não ser que você esteja passeando, orbitando nos 3 primeiros, toma cuidado, tá? Te cuida, cara. Primeira coisa que mostra que uma pessoa tem uma boa terra, ele serve. Tem gente aqui que não serve nada. Só vem desfrutar. Quer a bênção. Quer participar de um culto, pode ser aqui, pode ser numa igreja grandona, pode ser num evento. Ele só quer desfrutar. Isso não é servir. Sabia? Você serve ali, no tete a tete. Segundo, não uma oração que é feita de vez em quando, é uma vida de oração que se relaciona com Deus. É inadmissível uma pessoa dizer que tem fruto e não se relaciona com Deus. Terceiro, a palavra. Você ama a palavra? Tem fome da palavra. Você tem fome. Quer saber o que Jesus tem gente diz? que não tem fome. A gente vai conversar isso já já. Perdão e reconciliação. Que bom que a gente se ofende, sabia? É uma benção isso. Porque toda vez que há uma ofensa, seja em que nível for, Deus está te dando a oportunidade de você e desfrutar reconciliar. Da graça. Agora, viu, pastor Roger? Eu tenho conversado com o pastor Roger e o pastor Aval. Testemunho. Às vezes eu vejo os grupos discipulados e nós não podemos ter a reunião hoje, nós vamos marcar com vocês, né? E quando a gente marcar, eu quero que seja com antecedência, não dá desculpa, cara. Porque discípulo prioriza reunião, discipulado. Vai naquilo que... A prioridade não é outros fatores da terra que se levantam no dia a dia. Marcou, se coincidiu com um evento que você vai, abre mão do evento. Isso é morrer para si mesmo. Eu já vi gente abrir mão até de viagem. Eu e a Val já fizemos isso N vezes. A gente largava tudo, pagava do nosso bolso para ficar 6, 7 horas viajando para ter 2 horas com o nosso discipulador e voltar. Largava tudo.
Testemunho é compartilhar o evangelho verdadeiro para que as pessoas possam se render ao Senhor. E esses grupos de discipulado nosso podem estar caindo nessa mesmice que a pastora Val falou. Virou uma reunião gostosa, producente ali, mas ela tem que se multiplicar. Tem que dar fruto. Tem que dar fruto. 6 e 7, eu só estou mencionando frutos, que vocês poderiam perguntar, o que são os frutos? Integridade para viver de acordo com os princípios de Deus e não com os desejos e emoções e impulsos do momento. Sim. E maturidade. A maturidade é a única capaz de levar você step by step. Passo a passo, eu estou me restaurando, reaprendendo a andar. E é interessante, muitos de nós achamos que andamos o suficiente e paramos. Definimos quem a gente quer ouvir. O pastor vai estar no culto hoje, eu vou. Não vai, eu não vou. Pessoal, que coisa mais infantil. Vocês não estão aqui para ouvir homens. Vocês estão aqui para crescer, para passar pelos 7 padrões de crescimento: serviço, vida de oração, palavra, perdão, testemunho, integridade e maturidade. E isso define o nosso coração, é isso que define. Se eu e você não queremos 1, 2 ou alguns desses, nós não somos discípulos. Somos crentes, mas discípulos não. Então, o que define cada um, pastor? Eu vou mencionar o primeiro, você me ajuda aí. O que define isso, então? A disposição do coração. Me diga, aqui está escrito assim, é o estado emocional e espiritual de uma pessoa, que pode variar, o estado emocional pode variar, amém ou não? E pode tornar a gente mais ou menos receptiva à palavra. Olha que loucura! Disposição do coração pode variar e definir se nós vamos estar mais ou não receptivos à palavra. Me ajuda aí, pastor. Eu fiquei pensando nesse ponto, né? Veja, essa parábola tem 2 aplicações importantes. Um para quando ainda a gente está semeando salvação na vida de alguém, e, no nosso caso, para nós que já estamos no Senhor, né? Eu fiz uma pergunta básica, assim, do que eu tenho fome? Qual é a tua fome? Disposição do coração tem que ter uma praticidade. Você tem fome do quê? Você que é filho do Senhor, já é salvo, participante aqui da casa paterna. Pensa. Então, quando a gente pensa assim, o estado emocional, espiritual do coração, vai definir a minha fome. Sim. Com o que eu vou saciar? Se a minha fome é, como diz o Salmo, anseia pelo Senhor, anseia pelos átrios, anseia estar na presença dEle, entende que ter comunhão uns com os outros é importante, tem fome disso. Então, a disposição emocional será voltada para isso. Ela é, então, governada pela fome de Deus. Você pergunte para si. Simples assim. E é sua alma, não é teu espírito. Você tem que perguntar para a tua vontade, para os teus pensamentos, para as tuas emoções. Essas você conhece bem. Senão você vai espiritualizar uma verdade bíblica e não vai definir para si do que você tem fome. Vamos para frente, porque é muito rico isso aqui. Depois vocês querem receber essa palavra que eu posso mandar para vocês. Bagagem influencia e experiências pessoais da vida. Sim. Isso molda a minha reação. Diga, molda a minha reação ao Evangelho e à mensagem. Então, existe algo que está acontecendo para definir quem ouviu e o que aconteceu no coração. Isso aqui não precisa nem explicar, né, pastor? Mas é importante, fala. Que é importante saber qual é o potencial da tua semente. Se as experiências da vida te influenciam e você nasceu de novo, o que está influenciando a tua vida hoje? A tua vida passada, as tuas experiências passadas, as tuas angústias tradições religiosas, as tuas culturas, religiões, tua vivência passada, nessa terra, ou que a semente da nova criação em ti diz. A boa semente vai definir se as emoções são saudáveis, ou não.
Se você vai caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para você, ou se você vai ficar com um pé em cada vida. Agora, com o pé na pessoal, vida velha, imagina um pé na isso que a vida pastora nova. está falando. Desculpe se você não crê, eu creio, tá? Nós estamos a alguns minutos do fim da meia-noite. Está na Bíblia isso. Eu não sei quantos minutos que demora esses minutos de Deus. Mas daqui para frente, o mundo está entrando num funil inigualável. O que você pensaria olha para a pessoa que está do teu lado, se ela ainda tiver, né? Olha, olhou? Se essa pessoa aí retrocedesse e não enfrentasse as demandas que vai vir, e você ficou sabendo, puxa, sabe aquela fulana, aquele fulano, que era junto com a gente da igreja, quando começou o fogo a aumentar na terra, ele desistiu. Essa madrugada eu estava vendo um filme, eu falei para a pastora Val, dentro de um contexto que estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial, que a União Soviética estava implantando a filosofia ateísta, comunista, no mundo todo. E as pessoas iam se definindo. E elas se definiam por causa da perseguição. Alguns eram perseguidos, tinham que falar se iam se submeter ao partido ou não. Isso é tudo real, tá? É uma história verdadeira. E alguns estavam titubeando. E a gente vê pessoas assim aqui. E, de repente, foram presos, julgados por besteira, e ficaram 15, 20, 30 anos na Sibéria. Nós fomos lá. Eu e a Val fomos na Sibéria, onde muita gente morreu, abrindo estrada, construindo coisas. E uma pessoa, um jovem, ao ver isso, ele estava no grupo que queria resistir, ele abriu mão e entrou no partido, porque ele pensou, é melhor se juntar com o inimigo do que sofrer esse tipo de situação. Pessoal, você imagina que pode estar acontecendo já isso com a gente? E que você pode surpreender a gente negativamente, fazendo parte do rol daqueles que vão desistir por causa da pressão e com uma espiritualidade explicando, né? Como o Daniel e os 3 amigos foram para a fornalha, não, os 3 amigos, né? Eles se abaixaram, porque ninguém mais abaixou. Quem lembra? Quem lembra? Estou perguntando. Eles abaixaram? Não. E o que eles falaram para o rei Nabucodonosor? Se o Deus a quem servimos quiser nos livrar da morte, ele nos livrará. Se não, estamos prontos para morrer. Fica sabendo, nós não vamos se dobrar. Pessoal, eu fiquei 43 anos no país comunista, já vi uma opção de gente se dobrar. Ao vivo, lá, e a cores. E não precisa ir lá, aqui, por muito menos, se dobrar por uma seduçãozinha, por um prazer momentâneo, por uma circunstância, uma escolha, pessoal. E aí entra de novo essa pergunta: qual é a sua busca pelo sentido da vida? Qual é a tua fome? Por propósito de Deus. Propósito de Deus. Vontade, né, Val? É vontade, porque Ali na vontade. Veja, toda semente tem potencial para florescer. Você acredita nisso? Ainda mais a de Deus, né? A de Deus e as outras sementes que são lançadas também. Sabe, até na natureza nós temos tido alguns problemas com as sementes transgênicas, não temos? Assim, você já foi no supermercado tentar comprar fubá, que não tem aquele triângulo amarelo e um T preto? Que é o transgênico. Assim, mas eu não quero o transgênico. Eu quero da Você já boa. percebeu que os Não produtos tem, têm um não Tzinho, tenho né? achado. Agora, se você for num mercado que diz que tem produtos orgânicos, você vai encontrar e vai ser 4 vezes o preço. Pastor, agora você está me assustando. Por quê? Toda semente floresce. Porque não basta ser evangélico. E alimenta. Não. Quer dizer que vocês podem estar sob influência de algumas sementes que não são puras? Sim. Que estão sendo jogadas por É aí? isso que eu quero que você se esperte. Pessoal, o negócio está feio. Você pensa que você está ouvindo uma pessoa querida que está trazendo uma palavra? Pode ser que sim, mas a maioria pode ser que não. Com as verdades do Senhor, para trazer sentido. Tem muito para a tua evangelho vida, transgênico por aí. você está buscando uma semente pura, Você já pensou nisso? uma semente
transformada. Só que a gente tem que terminar por causa do tempo. Tá gostoso? Vocês estão desfrutando? E a gente não quer passar do tempo. A gente está andando aqui em coisas que eu podia pregar, mas eu conversei com a Val. Vamos ministrar a vocês como algo que pode determinar, talvez, essa retirada do transgênico evangélico e do evangelho. Mas tem mistura. o transgênico, só um pouquinho, não só deixa eu só terminar aqui. do evangelho. Vai tem lá, o Val, fala, transgênico de que você mistura sementes. Você compra sementes variadas. Tem Uma muita semente coisa, que te interessa, você pega da palavra. E outra semente você pegou da ideia de um filme, a ideia de um professor, de um evangélico, de um cristão, de um evangélico, uma ideia de um filósofo. do que o desejo do seu coração está querendo fazer. É a semente que você está misturando. Então, aí, na sua vida, qual é o prato que vai na mesa para você comer? Você já percebeu que as pessoas, nesse inteirinho aí, nós estamos nos alimentando muito mal hoje, porque a gente come, mas os médicos estão dizendo que a gente precisa de vitaminas para suprir o que a comida natural não traz. Saúde é o que você come, né? E a gente está percebendo, nós estamos percebendo isso em vocês, queridos. Eu falo para vocês porque nós amamos vocês. Quando vocês saem daqui, que aqui é 2 horas, mais um discipulado, às vezes quem vai, né? No discipulado, quem ainda está no discipulado, né? Dá umas 4 horas e aí você fica umas 4 horas, mais ou menos, por semana, ouvindo a palavra. Todas as outras 160 horas você está por aí. Ouvindo o quê? Então, por isso, terminando agora aqui, Jesus foi sondado. Pessoal, pega essa. Revelação só vai para quem pergunta. Os discípulos foram perguntar para Jesus, esse troço aqui. Explica esse negócio dessa parábola aí, Jesus. E essa explicação está no mesmo contexto, na sequência, ele explicou detalhadamente. Se você quiser lá, depois dar uma olhadinha. Eu quero pegar esse ponto aqui, pastora. A importância de compreender, vamos ver o fruto bom, está diretamente relacionada às perguntas que nós queremos fazer para a pessoa certa. Sim ou não? Com certeza. Né? Assim, às vezes meu marido fala, no café da manhã, ele pergunta, Val, o que você vai fazer de almoço? Me entregou. Você entende? Olha, é uma preocupação saudável. Aqui nós podemos... Ela pode fazer qualquer coisa, mas ela tem que fazer o arroz. Arroz lá em casa é prato principal. Assim, e carne, né? Né? Então, vamos pegar isso, queridos. Assim, você ouve uma palavra aqui e você pergunta para si mesmo, o que vai ter no almoço? O que vem depois? O que vem depois? O que eu vou comer? Às vezes, quando a alimentação, por exemplo, uma feijoada, ela vai demandar mais horas de digestão, não vai? Você não vai sentir fome 3 horas da tarde para fazer uma boquinha. Não é? Não vai. Pode ser guloso, querer comer, mas se comer uma feijoada, não vai. O Elton fica com fome, não fica? Porque está saciado. Então, a pergunta básica, isso é muito sério. Falei assim, tem mais desse alimento, Jesus? Tem mais desse alimento, Jesus? O que eu vou fazer com isso? Às vezes eu penso, né? Não posso dizer que é assim, que há alguns entre nós que só lê a palavra. Quando está aqui. Essa que é colocada aqui. Você lê a palavra, você busca boa semente na tua vida, mas você está se enchendo de outras sementes. O resultado na tua vida, de nutrição, de consistência, vai ser dependente disso. Tá, mas vamos pensar nisso aqui, porque vocês estão pegando aqui, está claro para vocês? Quando os discípulos agora foram perguntar para Jesus sobre isso, e Jesus passou a explicar o que ele ensinou, já não foi no ambiente da multidão, diga. Por isso o discipulado, pessoal. Jesus discipulou algumas pessoas, inicialmente 12, depois 70, depois 120, que eram que estavam no Pentecostes, mas muitas pessoas na multidão ouviram a palavra.
Quem comeu do pão e peixe do milagre que Jesus fez? Foi só os discípulos? Quem viu ressurreição, cura de lepra, de surdez, de cegueira? Quem viu? A multidão. Mas por que você percebe que, de repente, te toca aí, cara? Só tinha 12, 70, 120. Esses revolucionaram porque eles tiveram a pergunta ali, depois, após o ensino, respondida por Jesus, e ela passou a ser revelação para eles. Jesus falou para eles o seguinte: eu explico por parábola por causa disso. Eu quero definir, presta atenção aqui, olha para mim. Diga comigo, eu quero definir quem vai além do que escuta. Algumas vezes, eu vou ser sincero contigo, eu fiz alguns testes com vocês. Sim. Pode falar no microfone. Jesus fala que aqueles que buscam, né, que estavam junto com os 12 e fizeram as perguntas, é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Isso que está aqui. Mistério não é para qualquer um, diga. É para quem rompe limites e fronteiras e vai além. Você sabe que algumas vezes eu testo vocês, tanto nos módulos como aqui na igreja. Eu falo assim, vocês já me ouviram falar isso? Quem quiser essa palavra depois, me pede. Quem já ouviu? Você sabe quantas pessoas pedem? Você quer chutar? Não, dá uma chutada aí. Por aí, 3, 4 pessoas. Aí eu fico pensando, eu não preciso nem ser profeta, pessoal. Isso é a profecia do óbvio. Não tem fome, não tem sede, não quer perguntar nada. Está satisfeito com a mistura, com o que está experimentando? Não é. Você percebeu que os 12 discípulos de Jesus, o tempo todo eles viam coisas e iam perguntar para Jesus? O tempo todo. Eu não quero incomodar, pessoal. Eu estou aqui para ser incomodado. Esse tipo de incomodação eu quero. Aí a gente vai para o módulo, vai para o grupo, vai para a célula, explica, treina, e não muda nada. Porque não tem pergunta, cara. Deus não responde gente que não pergunta nada. Ou semente transgênica. Cuidado. Esse é um cuidado sério que nós precisamos isso foi mencionado, ter, né? Eu penso em algumas coisas muito práticas que você pode se autoavaliar nessas perguntas. Aqueles 3 pontinhos final ali? Não ainda, não? Assim, E ali? Você tem Porque as 3 perguntas são para isso. Estou ajudando a preletora. Pense uma coisa. Primeiro, fome e sede do que você tem? Qual é a sua sede? Talvez a sua sede não seja da palavra do Senhor, da boa semente. Seja dos prazeres que o mundo oferece, seja dos seus propósitos pessoais de vida, de aumentar suas riquezas, de passear, sei lá o quê. Expandir alguma exercitar coisa. o físico e não só exercitar o espírito também, a alma, né? Assim, veja, a saúde do corpo sempre é resultado daquilo que se alimenta. Toda semente tem potencial para florescer. A terra arada é aquela que é rica em o seu solo é rico em nutrientes. Esse solo é um mistério, hein? E além da terra estar rica de nutrientes, ela precisa ser adubada, precisa de água e precisa de sol. E por que você acha que a gente tem grupo de discipulado e módulo? Vai encher o linguiça na igreja? Para te dar trabalho, ocupar Para te dar trabalho, para você ter que separar uma noite e vir aqui, com E tanta aí, coisa que você tem para fazer. pergunto, É para dar não, trabalho mesmo. Estou falando sério, queridos, porque eu fico pensando, hoje em dia se gasta muito tempo jogando joguinho no celular, vendo séries, filmes, não tem problema com isso, contanto que você saiba também investir no seu Posso discordar um potencial. pouquinho de você? Eu acho que tem problema com isso, sim. São sementes, o que eu quero dizer é que isso são Porque sementes. o teu espírito é atraído por aquilo que você deseja. E é ali que você vai investir tempo. Eu acho que tem problema. A gente não precisa ser radical. Eu acho que você só tem que cortar 99% das coisas.
Queridos, Eu ia terminar eu quero que você volte aqui no mistério. Tá. Eu ia terminar essa explicação mostrando para vocês como nós temos sementes misturadas. Nós não temos só boa semente na nossa alma. E nós precisamos começar a identificá-las. Isso é um mistério. O mistério é você buscar do Senhor a boa semente. Além do que você ouviu. E deixar essa semente frutificar. O trabalho de regar, adubar, arar até, é tua. Nosso trabalho é lançar boas sementes. Vocês creem que nós estamos lançando boas sementes, a palavra de Deus aqui nesse lugar? Eu não vejo problema de você ir em outro lugar ouvir boas sementes. O meu problema é quando você permite as sementes transgênicas que você não consegue discernir ao escutar outras coisas e deixar penetrar aquilo no teu coração e determinar o comportamento e o procedimento de uma comunidade como a nossa. E porque tem perigo. essas influências vêm de fora, não vêm daqui. Tem um outro perigo, queridos, porque a terra do teu coração é perversa e corrupta, vai brotar erva daninha junto. E precisa tirar as ervas daninhas. Dá uma olhadinha ali, pastora, no final. Desculpa, a gente vai ter que ir para o final, né? Porque, por causa do tempo, aqui, nós temos 3 minutinhos só. Aqui tem 3 passos de aplicação. Aqui tem uma tabela, tem várias coisas. E eu vou repetir, só vou dar para quem pedir. Não pediu, fica sem, cara. Você quer ter mais perguntas? Vem no módulo. Esse módulo vai ser diferente de tudo que você já viu. Nós vamos ministrar ali mesmo tudo na noite. Uma parte de ensino e uma parte de experiência que vai trazer revolução na tua vida. São 4 segundas-feiras, só tem um módulo, e ele vai ser ministrado dessa forma prática. Por isso que o pastor Roger ministrou nos últimos 2 domingos, a gente tem preparado vocês. Eu brinquei com ele, vai lá e dá uma de João Batista, só não perde a cabeça. E aqui nós estamos selando, nós não estamos fazendo as coisas desconectas. Desculpe, tá? Crianças, adolescentes, quem for. Nós estamos na segunda parte daquilo que Deus nos proporcionou, de visão, para preparar vocês todos e cada um para enfrentar o tempo mais difícil, violento, agressivo e hostil da terra. E eu não vou repetir de novo. Eu vou falar outras vezes. Está vindo já. Se você ficar distraído do momento mais importante da história da igreja e não entender as perguntas à parte que tem as revelações, o crescimento, o ensino, a maturidade, eu estou sendo honesto com você, tá? Vocês querem que eu seja honesto ou passe a mãozinha? Vai ter um dia que não vai ter mais reunião aqui dentro, cara. Por isso que a gente bate forte nos eventos. Não sou contra eles necessariamente hoje, eu sou uma parte contra, porque o evento não vai mais poder ser realizado. E pessoa que vive de evento em evento só vive de vento, não de palavra. Sabe o que acontece? Satanás já tirou mais da metade dos cristãos da igreja depois da pandemia, que já questionam se é importante uma igreja. Quem já ouviu isso? Não precisa ir na igreja. Quem já ouviu? Levanta a mão aí. Tem várias formas, né? Quem de alguma maneira ouviu isso? Quem é que você acha que está falando? É Deus ou é Satanás? Sabe por quê? Porque ele não vai nem se preocupar com você que está andando por aí. Não precisa. Tu já entrou no rodo do mundo. Por isso, a pastora Val mencionou, eu vou dar as aplicações aqui que você pode trabalhar e a gente vai trabalhar a partir de amanhã. Primeiro, examine o seu coração. Ela falou isso? Coloca a mão no teu coração. E fala para ele assim, então é um mistério, hein? Mas eu quero te dizer, fala, que a minha decisão é que você seja uma terra boa. Segundo, aprofunde-se na palavra, diga. Eu não quero ser, diga, raso na palavra. Porque se eu for, Satanás já levou a semente. Eu estou prestes a dar um chute no reino. Tem gente dando.
trocando os mistérios da revelação do reino por prato de lentilha. Essa semana eu falei para uma pessoa, cara, você trocou o compromisso por Deus por um prato de lentilha. Quem que fez isso? Quem lembra? Esaú. Tem uma porção de cristão trocando o reino e as suas implicações por um prato de lentilha. Eu não vou explicar para você o que é o prato de lentilha, que Deus te abençoe, te guarde. 3. Não adianta só examinar o coração, conhecer a palavra, para você ter tônus espiritual para enfrentar tudo e todos. Não ser enganado. Seduzido. Porque vai ser. Vai. O engano Jesus vai mesmo falou, porta, nesse dia, sedução Gilson, lá em bate Mateus na 24, porta. que ele diz, até os eleitos podem cair em engano. Porque Satanás se traveste de anjo de luz para enganar até... E se terceiro, para possível, os terminar, eleitos. se o pessoal do louvor quiser vir aqui, Já pode. veio. Já veio? Só tem um aqui. Vida de oração, né? Viva, diga para você mesmo, coração, viva de acordo com o que você aprendeu. Chega de superficialidade, chega de deixar os espinhos sufocarem o teu coração, e as seduções do mundo, e os enganos dessa terra, a desconectarem você para outros ambientes. E eu vou encerrar dizendo o seguinte, obrigado, pastora Val. Ambiente, diga. De novo. Eu vou te fazer uma pergunta. Judas estava no mesmo ambiente dos 12 discípulos? Ouviu a mesma palavra? De quem? Que seduziu esse cara para sair do ambiente? Isso aconteceu mesmo? Isso significa que você pode estar num ambiente saudável? Sim. Ouvindo a mesma palavra e ser seduzido? Mas você não precisa ser. Gostei, cara. Gostei, cara. Abre a boca e fala, eu não quero. Diga. Você vai falar só quando eu falar? Você quer ser seduzido? Mas você pode ser. Mas eu não quero. Fala, você quer ou não quer? Você quer ser seduzido, Caio? Abre essa boca aí, atrás dessa barba linda aí. E diga assim, eu não quero ser seduzido. Eu diga. E a minha casa, no que depender de mim, eu não vou deixar a sedução dessa terra, do diabo, da minha consciência culpada, dos outros, do mundo, diga, me desviarem no momento mais importante, que Deus espera que eu me posicione para influenciar a terra. Abaixa tua cabecinha aí. Ouça esse cântico com o seu coração. Amanhã, para aqueles que querem fazer mais perguntas, estamos aqui.